Eu tenho 75 anos e tenho um número para te dar que mudou a minha vida inteira. Entre os 60 e os 75 anos, o meu patrimônio cresceu mais do que em todos os 35 anos anteriores somados. Não foi herança, não foi sorte de loteria. Não foi investimento milagroso. Foi um único hábito que eu comecei envergonhada aos 61 anos. Olha, eu sei o que você está pensando. Como é que isso é possível? Porque tudo que nos ensinaram diz o contrário, não é mesmo? Falaram pra gente que se você não começou a poupar aos 25, você perdeu o trem. Falaram que depois dos 60, a gente só gasta, não constrói mais. Que o INSS e o FGTS e a poupança são o que restou. Que na nossa idade tem que ser prudente, tem que encolher, tem que aguentar. Eu acreditei nessa mentira por 40 anos. Trabalhei num escritório grande em São Paulo dos 25 aos 65. 60 horas por semana, e-mails no domingo. Perdi a formatura do primário da minha filha, porque meu chefe marcou reunião de última hora. Deixei de fazer mamografia 3 anos seguidos, porque não podia sair do escritório. E me aposentei aos 65, com o que todo mundo chamava de uma aposentadoria confortável. E mesmo assim eu não era rica. Eu era cansada. Eu era oca por dentro. Eu era rica no papel e vazia na vida. E aí, aos 71, eu perdi a minha amiga de infância, a Beatriz. 48 horas. Numa terça, a gente estava rindo, tomando café na cozinha. Na quinta, ela tinha ido embora. E alguma coisa dentro de mim se partiu de raiz. Eu comecei a olhar para o dinheiro, para o tempo e para a vida de um jeito diferente. Comecei um único hábito e em 4 anos esse hábito reconstruiu tudo o que eu achava que já tinha acabado. Minha gente, eu não estou-te contando isso para me gabar, juro. Estou-te contando porque queria que alguém tivesse-me pegado pelos ombros aos 55 e me sacudido. Então, fica comigo. Só uns minutinhos. Isso aqui não é uma aula de finanças. Isso é o que eu queria que a minha própria mãe tivesse me contado. Mulher para mulher. Coração com coração. Deixa eu começar do começo. Eu cresci numa cidadezinha do interior de Minas Gerais. Meu pai era operário numa fábrica de tecido. Minha mãe costurava em casa à noite para ajudar. Minha mãe tinha uma frase que me acompanhou a vida toda. Ela dizia: Helena, minha filha, cuida do centavinho que o real cuida de si. E eu levei isso a sério demais. Eu fui para a cidade, estudei administração e entrei no meu primeiro emprego formal aos 25, com um tailleur azul marinho que paguei em 12 vezes. Eu ia fazer tudo certinho. Ia ser a filha boa que obedecia todas as regras. E obedeci.
Contribuí para o INSS todo mês dos 25 aos 65. Resgatei meu FGTS só uma vez, quando comprei a casa. Abri meu CDB no banco. Comecei a comprar Tesouro Direto quando soube que existia. Comprei minha casinha em Osasco e paguei em 20 anos. Nunca tive dívida de cartão. Nunca aluguei carro de luxo. Fui, segundo o manual, uma brasileira responsável. E sabe, não foi suficiente. Quer dizer, no papel parecia ser. Quando me aposentei aos 65, eu tinha meu INSS, tinha uma previdência privada pequena, tinha a casa quitada, tinha uns poupados no banco. A conta fechava na planilha. Mas a planilha não te conta tudo. A planilha não te conta que a inflação come o arroz e o feijão e a conta de luz ano após ano. A planilha não te conta que quando chega uma cirurgia e o plano de saúde não cobre tudo e o particular cobra 30 mil reais, aquela reserva some rapidinho. A planilha não te conta que quando estoura o encanamento em agosto e o chuveiro em dezembro, aquele pé de meia que parecia tanto começa a desaparecer que nem neblina de manhã. E a planilha não te conta o pior. A planilha não te conta como é, aos 67 anos, olhar o extrato do banco e sentir aquele frio no peito. Porque você vê o saldo descer, não subir, todo mês. E você sabe, no fundo do osso, que ainda tem pela frente talvez mais 20 anos, talvez mais. E esse dinheiro tem que esticar, esticar, esticar. Você já sentiu isso? Eu me aposentei com o que era supostamente suficiente, e em 1 ano e meio eu já estava caladinha, aterrorizada. Não falei para minha filha, não falei para Beatriz, mal falei para mim mesma. Só comecei a dizer não para tudo. Não para a viagem em Porto Seguro, não para o acampamento dos meus netos, não para a blusa bonita da vitrine, porque por dentro eu estava-me preparando para uma década que eu não sabia como ia aguentar. Esse foi o primeiro ato da minha aposentadoria e é onde a maior parte das minhas amigas ainda vive. E se eu tivesse ficado ali, eu teria virado uma daquelas histórias. Senhorinha de 80 anos, comendo pão com café, porque acabou o dinheiro. Por esse caminho eu ia. E aí a Beatriz morreu. E foi aí que tudo mudou. Agora eu vou te contar o que aconteceu de verdade, porque vou te ser honesta. Eu não acordei na manhã seguinte ao enterro e, de repente, fiquei esperta com dinheiro. Queria que tivesse sido assim, tão limpinho. Foi mais bagunçado do que isso. Levou semanas. Eu acordava às 3 da manhã e ficava olhando para o teto e me perguntando uma coisa só, de novo e de novo. Do que eu tenho medo de verdade? E a resposta que me veio me surpreendeu. Eu não tinha medo de morrer. Eu tinha medo de morrer pequena. De passar os últimos 15 anos da minha vida escondida numa casa com o chuveiro racionado para economizar gás. De virar um peso para minha filha. De todo aquele sacrifício de 40 anos, terminar num quarto com o teto pingando e o termostato desligado,
porque eu não podia pagar a conta. Então, num sábado, eu sentei na mesa da cozinha com um caderno amarelo e uma caneta e anotei cada real que entrava e cada real que saía. Todo serviço, todo IPTU, todo remédio, todo cafezinho. E vi uma coisa que eu nunca tinha olhado direito. Eu tinha uma folga. Pequena, mas real. Eu tinha uns R$ 600 por mês que, se eu fosse disciplinada, eu podia redirecionar. Não poupar, não guardar embaixo do colchão. Redirecionar para uma coisa que crescesse. E é aqui que o hábito começa. Presta atenção, porque é isso inteirinho. Vou te dizer claro. Eu me comprometi a um único hábito. Eu me paguei primeiro, de forma automática, todo mês, para uma carteira diversificada, com Tesouro IPCA mais juros, com um fundo de índice de ações brasileiro e uma fatia pequena em ETF mundial em dólar. E eu não toquei, por nada. Não por um mês ruim, não por uma reforma, não por uma festa. O dinheiro saía da conta corrente 2 dias depois de cair o benefício, e eu fingia que aquilo não existia. É só isso. Esse é o hábito. Nada charmoso, nada emocionante, completamente comum. E me construiu mais riqueza em 14 anos do que toda a minha carreira de escritório junta. Porque olha o que eu aprendi, e eu não estou orgulhosa de ter demorado até os 61 para aprender. Eu tinha poupado a vida inteira. Poupar não é investir. Poupar é o que a gente faz quando tem medo. Investir é o que a gente faz quando decidiu que o próximo capítulo não vai ser definido pelo medo. Eu tinha tido medo a vida inteira. Medo de ser demitida, medo da bolsa cair, medo de ficar sem nada. Aí eu guardava. Eu tinha milhares de reais numa conta poupança, ganhando quase nada, enquanto a inflação comia por dentro. Eu achava que estava sendo prudente. Na verdade, estava sendo devorada em câmera lenta. A manhã em que eu programei a primeira transferência automática para o fundo diversificado, as minhas mãos tremiam. De verdade, tremiam literalmente. Eu pensava, e se a bolsa cair semana que vem? E se eu precisar desse dinheiro? E se aos 61 eu estou cometendo um erro que a minha eu do futuro não vai conseguir consertar? E aí eu pensei na Beatriz. A Beatriz não teve a semana seguinte. A Beatriz tomou café na terça e foi embora na quinta. E a pergunta já não era: e se eu perder esse dinheiro? A pergunta era: o que eu vou fazer com os 15 ou 20 ou 25 anos que podem me restar? Vou passar eles encolhida ou vou passar eles construindo alguma coisa? Eu escolhi construir. No primeiro ano, eu botei uns R$ 7.200 naquele ritmo automático. A bolsa caiu feio uns 6 meses depois. Eu perdi, no papel, mais ou menos R$ 1.500. E a Helena de antes entraria em pânico. A Helena de antes
teria tirado tudo. Mas eu tinha feito uma promessa para mim mesma. Não toca. Não olha mais do que uma vez por trimestre. Não reage. A bolsa se recuperou. E depois cresceu. E depois cresceu de novo. Quando eu completei 65, aquela conta tinha crescido para uns 40 mil reais. Aos 70, passava dos 120 mil. E hoje, bom, digamos que a minha filha não precisa se preocupar com a minha velhice. E eu também não preciso me preocupar. E sabe o que mais importa? Não foi o valor, foi o que aquilo fez por dentro de mim. Aquela transferência automática, todo mês, me devolveu uma coisa que eu não tinha desde os 25. Me devolveu o senso de comando, a sensação de que eu ainda estava em jogo, que a minha melhor década talvez não tivesse ficado para trás. Eu voltei a dizer sim. Levei a minha neta para o Rio na primavera passada. Troquei o chuveiro antes dele pifar. Comprei a blusa. Finalmente, fui em Gramado como a Beatriz e eu sempre prometemos uma para outra. Agora me escuta. Eu sei que algumas de vocês estão fazendo as contas na cabeça agora. Estão pensando, Dona Maria Helena, eu tenho 64. Eu não tenho R$600 por mês para redirecionar. Eu vivo do INSS e tá apertado. Eu te ouço e quero que você me ouça também. O valor não é o hábito é o hábito. Se tudo que você consegue pagar para si mesma são R$50 por mês, você se paga R$50 por mês. Automático, intocável, chato. O valor vai crescer à medida que você olhar sua vida com mais verdade. Mas o hábito tem que começar agora, porque aqui está a verdade que ninguém me contou e eu tô te contando. A década entre os 60 e os 70 não é uma década de gastar o que sobrou. Pode ser, se você deixar. Mas também pode ser a década em que pela primeira vez na vida você investe em uma coisa pensando só em você, não no seu chefe, não nos seus filhos, não no seu marido, em você, no seu futuro, nos seus anos serenos. Eu perdi 40 anos de juros compostos porque eu estava poupando em vez de investir. Ganhei 14 anos de volta, porque finalmente mudei uma única coisa. Deixa eu te deixar com isso. Vai na mesa da sua cozinha nesse fim de semana. Caderno amarelo, caneta, sem celular. Anota cada real que entra e cada real que sai. Acha folga. Seja qual for essa folga, programa uma transferência automática na segunda de manhã, 2 dias depois do benefício cair, para uma coisa diversificada, chata, de baixo custo. E aí não mexe mais. Esse é o hábito. Essa é a coisa inteira. Eu tenho 75 anos. Perdi minha amiga aos 71 e ela me deu um presente sem saber que estava dando. Me deu a verdade de que nenhuma de nós sabe quantas terças-feiras ainda tem. Então, melhor plantar hoje uma coisa que continue crescendo quando a gente já não estiver aqui para ver. Deixa eu te contar sobre a segunda em que eu quase estraguei tudo. Uns 3 anos depois do hábito, a bolsa desabou. Eu tinha 64. Abri o extrato por acidente e vi uma perda maior do que eu esperava. Meu corpo inteiro gelou. Peguei o telefone para ligar para o banco. Ia vender
tudo. E nisso, a minha cachorrinha, uma vira-lata pequenininha chamada Canela, colocou a patinha no meu joelho. E eu fiquei ali, com a mão na cabeça dela, e falei em voz alta para ninguém: Helena, você não construiu isso para destruir numa segunda de pânico. Desliga o telefone. E desliguei. 3 meses depois, a conta estava mais alta do que antes da queda. Mais alta do que nunca. Se eu tivesse vendido, eu teria fechado a perda para sempre. A parte mais difícil do hábito não é começar, é não desistir. Mais uma coisa antes de ir. O hábito me deixou rica na conta do banco, mas também me deixou rica de um jeito que eu não vi chegando. Mudou meu sono, mudou como eu entrava no supermercado, mudou como eu olhava para minha filha na ceia de Natal. Porque pela primeira vez na minha vida adulta, eu não estava silenciosamente aterrorizada. Isso é riqueza depois dos 60. É a ausência de medo às 3 da manhã. É a liberdade de dizer sim para a viagem, sim para o médico, sim para o aparelho de ouvido que você vem adiando, sim para o neto que liga e diz: Vó, você vem? Passei 40 anos poupando para um futuro em que eu nunca cheguei inteira. Passei os últimos 14 anos investindo num presente que eu realmente vivi. Se você levar uma coisa só dessa conversa, que seja essa diferença. Vem comigo. Pega o caderno amarelo. Acha sua folga. Programa a transferência automática. Finge que o dinheiro não existe. E aí, levanta o olhar. Olha para as pessoas ao seu redor. Liga para a amiga que você vem adiando. Marca o médico. Compra passagem. Esses anos não são para encolher. Eles são o verdadeiro começo, se você deixar. Eu tenho 75 anos. Eu sou mais rica, em todos os sentidos da palavra, do que eu era aos 40. E te juro, não é porque eu tive sorte. É porque eu finalmente, depois de uma vida inteira sendo a filha boa, que obedecia todas as regras, me permiti fazer a única coisa que eu tinha medo de fazer. Eu me paguei primeiro. Fiz automático e nunca, nunca toquei. Fica comigo. Volta amanhã. Traz uma amiga e a gente continua caminhando junto. A filha da Beatriz achou uma carta na gaveta da mãe depois do enterro. Era uma carta que a Beatriz tinha escrito para si mesma aos 45, com tudo que ela ia fazer quando se aposentasse. Viajar para Portugal, aprender a tocar piano, escrever um livrinho de poemas. Quase nada aconteceu. Não porque o dinheiro acabou, porque as terças-feiras acabaram. Não fique sem terças-feiras ainda viva. É isso que eu preciso que você ouça. Comece esse hábito essa semana mesmo. Não um dia desses. Não quando o mercado se acalmar. Não quando os filhos terminarem os estudos. Essa semana. Eu te amo, minha gente, no jeito que uma velhinha cansada pode amar uma desconhecida
do outro lado da tela. Se cuida. Cuida da mulher que você vai ser. Ela está contando com você.